Bem-vindos ao seminário. Espero em Deus que o tempo que nós vamos passar juntos seja de grande proveito para a nossa vida. E eu creio que algumas das informações, eu diria muitas delas, vão ajudar os irmãos para o resto da vida, se Deus quiser, na sua caminhada espiritual. Nós estaremos tratando sobre espiritismo, mas com ênfase no kardecismo. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Das práticas mencionadas nos versículos 10 e 11, a que mais tem a ver com o espiritismo kardecista é a última parte do versículo 11, nem quem consulte os mortos. Primeiro vamos traçar um histórico sobre o espiritismo. O espiritismo moderno surgiu em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Margarida e Catarina Fox. As duas eram ainda meninas, 9 e 11 anos de idade, quando em 31 de março de 1848 aconteceram as primeiras manifestações espíritas. Ruídos de pancadas foram ouvidos na casa da família Fox. Depois móveis passaram a mover-se de uma parte para outra. Catarina e a Margarida criaram um sistema de comunicação com o suposto espírito, parecido com o alfabeto Morse, o sistema de toques, mais ou menos assim. E elas então se comunicavam com os espíritos. As notícias do fenômeno se espalharam, sessões espíritas começaram a ser realizadas por toda parte, tanto nos Estados Unidos como também na Europa, e isso afetou também o continente europeu. E o espiritismo tem em Allan Kardec a sua principal estrela. O seu verdadeiro nome é Hipólito Léon Denisard Rivail. Allan Kardec é o nome de um antigo poeta druida ou celta, como ensina o espiritismo. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Anos depois mudou-se para Yverdon, na Suíça, onde estudou com Pestalozzi. Kardec formou-se em letras e ciências e doutorou-se em medicina. Em 25 de março de 1856, numa sessão, Kardec recebeu, através de uma médium, a informação de que dali por diante, um espírito denominado a Verdade seria o seu guia espiritual. Em 18 de abril de 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, uma obra contendo mais de 1000 respostas às perguntas feitas aos espíritos, precisamente 1019 perguntas que foram feitas aos espíritos e as respostas foram dadas. Outras obras foram publicadas depois, como o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e obras póstumas. Kardec faleceu no dia, ou desencarnou, para usar uma linguagem espírita. Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869, em Paris, aos 65 anos de idade, vítima de aneurisma cerebral. Na França, hoje, não há mais de 1000 adeptos do espiritismo. Então, o berço do espiritismo não conta hoje com 1000 adeptos na França, onde surgiu. No Brasil, o espiritismo tem várias facetas, tais como a LBV, Legião da Boa Vontade, a Cultura Racional, que publica o livro Universo e Desencanto. A Cultura Racional foi fundada por Manuel Jacinto Coelho. Ele era presidente da TEFA, no Rio de Janeiro, tendo espírita Francisco de Assis. Ele depois, então, juntou conceitos da Umbanda com ufologia e formou a Cultura Racional, que não é nenhum dos dois, não é nem cultura e nem racional. Mas o Manuel Jacinto Coelho já morreu e a Cultura Racional, ela perdeu aquele ímpeto que ela teve no começo, ainda continua, mas não com aquela pujança que ela teve anteriormente. Tem o racionalismo cristão, o círculo esotérico da comunhão do pensamento, e o espiritualismo relacionado à Umbanda, ao Candomblé, à Quimbanda e à Macumba em geral.
E o culto afro, ele tem vários segmentos. Ele é chamado, por exemplo, em Cuba de santeria, e no Haiti é chamado de voodoo. No Rio Grande do Sul é conhecido como batuque. No Maranhão como tambor de mina. Então, dependendo da região, ele vai mudando o nome também. Atualmente, o espiritismo kardecista conta com... Os dados aqui não estão desatualizados, então é mais do que isso aí. Podia dizer mais de 7 milhões de adeptos, e existem em torno de 5.500 centros espalhados por todo o Brasil. Lembre-se de que são centros espíritas, não estamos falando de terreiros. O número de terreiros é muito maior. Alguns acham que no Brasil hoje tem mais de 300 mil terreiros cadastrados. Observe estes números. Em apenas 10 anos, o número de adeptos do espiritismo, doutrina que se define como religião, filosofia e ciência, saltou de 1,5 milhão para cerca de 7 milhões de pessoas, somados que não frequentam regularmente seus centros, mas aceitam seus princípios, baseados na reencarnação, na possibilidade de comunicação com os mortos e na obra da caridade, salvação pelas obras. Os espíritas brasileiros chegariam a 20 milhões de pessoas que compram cerca de 3 milhões de livros sobre a doutrina a cada ano. Esses dados são dados já, como eu disse para vocês, de vários anos atrás. O nome mais conhecido no kardecismo brasileiro é o de Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, mora em Uberaba, e Minas Gerais. É dito que Chico Xavier já incorporou cerca de 605 autores falecidos, 328 dos quais poetas. Okay? E ele afirma ser também a reencarnação de um antigo senador romano. Por que é que o espiritismo cresce tanto no Brasil? O misticismo do povo brasileiro. O Brasil é um país obcecado com o sobrenatural. Tá? Não conheço nenhum país tão obcecado com o sobrenatural como o Brasil é. E essa fome espiritual que existe no Brasil leva a sociedade brasileira a digerir, a abraçar qualquer coisa. Tanto que hoje você vai ver o movimento da nova era, a incursão que este movimento fez, principalmente na classe média, média alta e na classe alta. Antigamente nós tínhamos que ensinar nossas crianças, ou até hoje talvez, de que mula sem cabeça não existe, que lobisomem não existe, que a cegonha não existe. Agora tem que ensinar, porque não é verdade, mas nunca foi verdade. Okay? E essas coisas não existem. Mas hoje não, hoje nós temos que ensinar marmanjos, professores de universidades, ok? A nível de mestrado e PhD, doutores, que vão para o mato com uma lente na mão, procurando ver um duende, um gnomo, porque se você tiver fé, você vai enxergar mesmo. Tá? Professores de universidade. E o melhor, e hoje a turma está disposta a crer em qualquer coisa, ok? A crer em piramidologia. Eu acho um absurdo esse negócio de crer em pirâmide, porque não tem ninguém na Bíblia, talvez, que entendesse mais de pirâmide do que Moisés, que nasceu no país das pirâmides e viveu no país das pirâmides. E de acordo com o relato de Estevão, em Atos capítulo 7, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Ele manjava de tudo. Moisés, ele era um expert em geografia. Moisés sabia medicina, engenharia, estratégia de guerra, técnicas de liderança, economia. Foi um gênio em nutrição, história, astronomia, um punhado de coisas. Okay? E quando Moisés sai do Egito, ele não faz nenhuma figura de pirâmide para levar com o povo de Israel. Larga as pirâmides tudo para trás, não quer nada com pirâmide. Se pirâmide valesse alguma coisa, Moisés teria valorizado e teria levado com ele. Pelo contrário, as pirâmides não conseguiram proteger Faraó. Tanto que ele e o seu exército morreram todo no mar. Então, está aí a turma hoje correndo atrás de pirâmide. Então, a grande parte da sociedade brasileira está disposta a crer em qualquer coisa. E é desse jeito que funciona. Okay? Se eu fizer um rato de gesso, botar na cabeça e sair pelas ruas de Goiânia, ou de São Paulo, ou do Rio, em qualquer outro lugar, e dizer, este é o verdadeiro Deus. Você já rezou para o rato? Faz um pedido aí para o rato. Ajoelha diante do rato. Pode ter certeza que eu vou ter seguidores. Mas não tem dúvida. Porque uma pessoa como o Henri Cristo, lá de Curitiba, tem seguidores. E eu conheço o Henri pessoalmente. Nós já conversamos. Já veio no nosso escritório. Ele queria que eu fosse discípulo dele. Fique tranquilo, não correu o menor risco. Mas no grupo do Henri, tinha um ex-professor de Sorbonne em Paris, que abraçou a ideia.
e que vive atrás dele. É um absurdo, mas existe. Então você vê, é incrível como o ser humano está disposto a crer em qualquer coisa. Então há um misticismo muito forte no povo brasileiro. Creio que também o catolicismo romano tem tido grande culpa de perder ou de facilitar a saída das pessoas para o espiritismo. Tanto que tem muitas pessoas que vão nos terreiros, vão no centro espírita, mas estão constantemente comungando na missa católica. E eu conversei certa vez com o bispo auxiliar de Salvador, na Bahia, lá pelo ano de 84, se não me engano, 85. Conversei por 40 minutos com ele. Fui a Salvador fazer algumas pesquisas. E eu fiz essa pergunta para ele. A igreja prega contra o culto afro aqui em Salvador? Não, não é preciso. Porque a nossa gente vai lá, mas não sai daqui. Está sempre aqui. Eles vão no terreiro, vão no candomblé, vão no... mas está sempre aqui conosco. Nós realmente temos problemas com aqueles que se tornam evangélicos. Porque uma vez se tornou evangélico, nunca mais ele bota o pé aqui de volta. Esse é o nosso problema. Graças a Deus. Então, existe uma falha muito grande em relação a isso, a política da tolerância, paz e amor, e as pessoas vão perdendo em relação a isso. É grande o número de católicos que creem na reencarnação, quando a doutrina oficial da Igreja Católica é contra a reencarnação, essa é a posição oficial do catolicismo. Okay? Uma outra questão que atrai muito, que faz o espiritismo crescer, é a fachada cristã do espiritismo. O espiritismo usa a Bíblia. E eu vou mostrar para vocês como é que o espiritismo usa a Bíblia. Okay? O que é que o espiritismo fala sobre a Bíblia? Leon Denis, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, na página 267, e Leon Denis é um dos grandes líderes do espiritismo, vai dizer: não poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus, nem uma revelação sobrenatural. O Reformador, que é um órgão oficial da FEB, Federação Espírita Brasileira, diz que do Velho Testamento já nos é recomendado somente o Decálogo, e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogado, e sem valor algum, mais de 90% do texto da Bíblia. Então, para nós não estamos nem aí com mais de 90% do texto da Bíblia. Então, está aí a posição oficial do Espiritismo em relação à Palavra de Deus. Essa informação está no Reformador, de janeiro de 1953, na página 23. Okay? A posição espírita em relação à Bíblia é muito parecida com a dos mormons. E os espíritas gostam da Bíblia, gostam de citar a Bíblia. O mestre Jesus disse isso. Salomão disse isso. Os salmos de Davi, o sermão do monte. E eles enchem a boca para falar da Bíblia. A palavra de Deus. E é assim. Agora, no momento em que a Bíblia, ela agride o espiritismo, ela discorda do espiritismo, imediatamente a reação do espírita é: papel aceita tudo. 90% ou mais, aí a gente não está nem preocupado com isso. Os mormons têm uma posição parecida. A primeira regra de fé dos mormons diz: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos ser também o livro de Mórmon a palavra de Deus. Vocês perceberam que em relação ao livro de Mórmon não há restrição, mas em relação à Bíblia há. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto esteja correta a sua tradução. Como é que funciona isso para os mormons? Da seguinte maneira: toda vez que a Bíblia concordar com o mormonismo, ela é a palavra de Deus. No momento em que ela discordar do mormonismo, ela não está traduzida corretamente. Mas eu já perguntei para vários missionários mormons: você poderia me apontar uma parte da Bíblia onde ela não esteja traduzida corretamente? Até o momento ninguém conseguiu me apontar. Okay? E o espírita funciona mais ou menos assim. Ele vai citando e vai citando. Quando você dá um versículo que discorda do espiritismo, papel aceita tudo. Isso se constitui em uma desonestidade teológica. Okay? É a mesma coisa de alguém que vai ser, mesma coisa que alguém que vai ser julgado no tribunal. O juiz chega para o réu e diz: nós vamos te julgar de acordo com o Código Penal brasileiro. Toda vez que o código for contra você, ele vale. No momento que ele te favorecer, não vale. Tudo bem? Coitado do réu. A Bíblia é a palavra de Deus quando ela me abraça e ela me paparica e ela me agrada, ela é a palavra de Deus.
E quando a Bíblia chega, puxando a minha orelha e me repreendendo, ela continua sendo a palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que se amoldar ao meu gosto, mas sou eu que tenho que me amoldar à palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que mudar para me agradar, mas sou eu quem devo mudar para agradar a palavra de Deus. É dessa forma que tem que funcionar. Nós vamos encontrar em 1 Timóteo 3,16 que toda a Escritura divinamente inspirada é divinamente inspirada e ela é capaz de exortar, de edificar. Então, toda a Escritura e não uma parte dela. Okay? E se você não crê em alguma parte da Bíblia, pode esquecer o resto. Quem não crê em alguma parte, é melhor não crer em parte nenhuma. Ou você crê, ou você não crê em nada. Uma outra coisa que nós vamos ver é a fachada cristã do Espiritismo. O Espiritismo, ele usa a Bíblia, usa conceitos bíblicos, usa terminologia bíblica. Por exemplo, em São Paulo, todo ano nós fazemos o LPJ, ou LPC, Litoral para Cristo, Litoral para Jesus. Tem ano que a gente já levou cerca de 500 irmãos para a Praia Grande, perto de Santos. E a praia, na noite de Iemanjá, geralmente segundo sábado de dezembro, ela fica coberta de terreiros de Umbanda, de Candomblé, e tem alguns de Quimbanda também. Às vezes 15 quilômetros de praias. E nós levamos irmãos, que nós treinamos e preparamos esses irmãos para evangelizar na noite de Iemanjá. E é incrível, quando você vê os terreiros na praia, os nomes que eles adotam. Tenda Espírita Santíssima Trindade, Tenda Espírita Jesus de Nazaré. Okay? Então começa a usar, é da Bíblia também, e assim por diante. Então, isso acontece muito, essa fachada cristã do Espiritismo. Uma outra razão por que o Espiritismo cresce é o aspecto consolador do Espiritismo. Quando, por exemplo, morre alguém na família, passados uns dias, alguém do centro pode abordar a família enlutada e começa a dizer, olha, fulano está baixando lá no centro, fulano está se comunicando lá e quer falar com você. Então a esposa que perdeu o marido está desesperada, a noiva que perdeu o noivo, o namorado que perdeu a namorada, desesperado, aquele sofrimento, aquela dor imensa, o pai que perdeu um filho e vice-versa. Então o Espiritismo entra neste momento para oferecer um conforto, um consolo. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Daniela Pérez foi assassinada por Guilherme de Pádua e a Paula. E a revista Contigo, deixa eu documentar aqui para vocês, a revista Contigo, de 9 de março de 1993, trouxe então uma reportagem sobre a visita da Glória Pérez a Chico Xavier e outros médiuns que deram a sua opinião sobre o assunto. E muitas mensagens começaram a chegar da Daniela Pérez, lá do além, a Yasmin da novela. A Jasmine da novela. E olha, uma das mensagens que o médium, que a Daniela Pérez mandou através de uma médium. Olha o que ela diz. A Daniela Pérez diz para confortar as pessoas. Nós dois tínhamos uma dívida um com o outro. Fui avó dele numa outra encarnação. E agora voltamos para fazer o resgate. Ela está dizendo que ela, numa outra encarnação, tinha sido a avó do Guilherme de Pádua. Ela, referindo-se a Paula, foi só um instrumento. Não tenho mágoa de nenhum deles. Ninguém tem culpa de nada. Somos nós mesmos que escolhemos como queremos viver e morrer. O destino estava traçado. Onde estou não existe vingança. Não estou preocupada com a justiça. Você já pensou se a moda pega? Ninguém tem culpa de nada. Aliás, aqueles 112 presos que foram massacrados na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, pelaquela tropa de choque, eles que escolheram morrer daquele jeito. A tropa de choque não tem culpa de nada. A criança que foi estuprada por um fascínoro, por um bárbaro, e depois que o seu corpo foi queimado, ela ainda viva, não bota a culpa nele não, nem no maníaco do parque. São as pessoas que escolhem como elas querem morrer. Então ninguém tem culpa de nada. E outra, o mundo do além não está nem preocupado com justiça. E se a moda pega, você já imaginou a baderna que vai virar? Aliás, nós já estamos vivendo uma baderna. Quer dizer, ficaria pior ainda. Então é lamentável uma situação como essa que está acontecendo. E é nisso que a sociedade brasileira acredita. É nisso. E eu não estou falando aqui de gente de periferia. Não, eu estou falando de gente da classe média, média alta e daí para cima.
Mas continuando, as principais posições doutrinárias do Espiritismo. Okay? O Espiritismo pretende ser a terceira revelação de Deus à humanidade. De acordo com o Espiritismo, a primeira revelação teria vindo com Moisés, a segunda através de Jesus, os Evangelhos, e a terceira através do próprio Espiritismo. Observe esta declaração de Allan Kardec, que está em a Gênesis 34. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Se você não entendeu direito, eu explico melhor. O Espiritismo afirma que quando Jesus prometeu o Consolador, eu vou enviar o Paráclito, o Consolador, ele estava falando do Espiritismo, e não do Espírito Santo. Estava falando do Espiritismo. E quando o Espiritismo vem e é formado, e se origina com Kardec e tudo isso, Jesus estava cumprindo a sua palavra, e a Bíblia estava sendo cumprida. Aí nós vamos responder pela Bíblia. O Espírito Santo é outro Consolador. E nós vemos aí o pronome demonstrativo masculino no grego é kainos. É kainos. E é masculino. Às vezes o Espírito Santo na Bíblia também se refere ao pronome neutro, mas aqui aparece também masculino. É o outro Consolador, de acordo com João 14, versículo 16 e versículo 26. Sendo assim a terceira pessoa da Trindade. Jesus é o advogado, 1 João 2:1, e a palavra Paráclito é traduzida por Consolador, advogado, amparador. E outra coisa, o Espírito Santo não pode ser um sistema de doutrinas. Por quê? Porque ele é uma pessoa. E por que podemos afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele tem atributos pessoais. Quais são os atributos de uma personalidade? Para que alguma coisa seja uma pessoa, tem que ter pelo menos 3 atributos. Primeiro, sentimento. O Espírito Santo tem sentimento? A Bíblia diz que sim, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Por isso discordamos da Testemunha de Jeová quando dizem que o Espírito Santo é apenas uma energia. Ele é um vento. Você conseguiria entristecer o vento? Eu estou mal hoje. O que aconteceu? Eu deixei o vento triste hoje. E não foi só isso. Depois eu entristeci também a energia. Fiquei desligando e apagando a luz lá de casa até deixar a energia bem irritada, bem triste. Não existe isso. E aí? Você não consegue entristecer uma brisa, um vento, uma ventania, e nem a energia nenhuma você consegue entristecer. E aí? Uma outra coisa, um outro atributo da personalidade é volição ou vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria? A Bíblia diz que sim. Então nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que ele reparte os dons. Ele distribui os dons como ele quer. Então o Espírito Santo tem vontade própria. E um outro atributo da personalidade é razão, raciocínio e é inteligência. E o Espírito Santo é inteligente? Sim. Ele vos ensinará todas as coisas. E nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 2, não está aí anotado para você, Paulo dizendo que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2. Agora, o Espiritismo tem 3 pilares doutrinários, 3 doutrinas principais. Uma delas é a comunicação com os mortos. Depois, a reencarnação. E, em terceiro lugar, a salvação pela prática das boas obras. São as 3 doutrinas principais do Espiritismo. Okay? E evocar um espírito é diferente de invocar. Invocar é uma forma de orar e suplicar. Isso nós fazemos também. Okay? Agora, no Espiritismo fala-se de evocar. Okay? O que é evocar? A evocação tem como objetivo uma comunicação perceptível provocada por iniciativa do homem que deseja comunicar-se com um determinado espírito. Isso se chama necromancia. Okay? Necros, vem de necros, morto, falecido. E manteia, adivinhação. Okay? E antigamente tal prática era conhecida como magia. Agora, muito cuidado
Porque uma outra coisa que surge na mídia de vez em quando é quando alguém diz, não, eu não trabalho com a esquerda, eu só trabalho com a direita. Vocês já ouviram isso? A Umbanda, por exemplo, diz, não, nós só trabalhamos para o bem, nós não trabalhamos com a esquerda. Quem trabalha com a esquerda é a Quimbanda, okay? Que vai no cemitério, que vai arrancar cabelo de defunto, vai comer carne de cadáver e tudo isso. Agora, e outros dizem, não, eu não mexo com magia negra, eu só mexo com magia branca. Por exemplo, Paulo Coelho também já declarou isso. Okay? Agora, vou citar para vocês uma frase de Anton LaVey, conhecido como Papa Negro, fundador da Igreja de Satanás, na Califórnia, em 1966. No seu livro chamado A Bíblia Satânica, e eu tenho a Bíblia Satânica na minha biblioteca, na página 110, Anton LaVey, que certamente conhece o assunto, ele diz, não existe tal coisa chamada magia branca. Todas elas, nenhuma delas, procedem de Deus. Então, qualquer magia, nenhuma delas procede de Deus. E se não procede de Deus, de onde essa fonte? Aí é um perigo. A Bíblia proíbe a comunicação com os mortos, Deuteronômio 18, Isaías capítulo 8, versículo 20, a favor dos vivos se invocará os mortos? A pergunta é retórica, implica numa resposta negativa. E no Novo Testamento, isso é chamado de feitiçaria, aparece em Gálatas 5:20 como farmaqueia. Okay? Agora, para se fazer a evocação, é preciso a figura do médium. Ok? A figura do médium. Os médiuns no Antigo Testamento, eles geralmente tinham a sua barraquinha, a sua tenda, muitos deles, e cavavam um buraco no chão. E o médium, que muitos usam, a Bíblia Revista e Corrigida, e a Bíblia que eu uso, ela traz espíritos familiares. Mas não é espíritos familiares uma boa versão. Quando fala espíritos familiares, na verdade está falando de aquilo que a Septuaginta, a versão do grego do Antigo Testamento, traduziu como egastrimitoi, que tem a ver com ventriloquismo, com estômago. Okay? Então o médium, ele era geralmente o ventríloco. E ele fazia o buraco lá, tudo escuro dentro da tenda, e ele, através da ventriloquia, fazia como se alguém estivesse falando lá do fundo do buraco. Tá? Como se alguém estivesse falando. Então tem a ver com isso. Então a melhor tradução não é espíritos familiares, ou espíritos que acompanham a família de geração em geração, mas é o médium, o instrumento dos espíritos. E o termo no hebraico é OB. E a mediunidade é um dos fenômenos do espiritismo. E existem vários tipos de médium, muitos. Eu trouxe só alguns para vocês. Existem, por exemplo, os médiuns sensitivos, os curadores, os sonambúlicos, os psicógrafos, os polígrafos, os poliglotas, os científicos, os receitistas, os médiuns pintores, de efeitos musicais e muitos outros. Okay? Os médiuns estão mais entre os doentes de nervos do que entre os normais equilibrados. E muitos e vários médicos psiquiatras consideram os médiuns como anormais, neuróticos, desequilibrados e histéricos. E eu vou usar o livro de Boaventura Kloppenburg, no seu livro Espiritismo, Orientação para Católicos, na página, começando na página 58. Ele colocou a declaração de vários médicos do Rio de Janeiro, de outros lugares, e de psiquiatras, e olha a declaração dele sobre os médiuns e sobre a mediunidade e sobre a evocação dos espíritos. Existe impressionante unanimidade entre psiquiatras, professores de psiquiatria, diretores de hospícios, etc., em denunciar a prática da evocação dos espíritos como nociva, prejudicial, desaconselhável, perigosa, perniciosíssima, etc. Há também unanimidade moral em ver na prática do espiritismo um poderoso fator de loucuras. Neste sentido, os depoimentos são realmente notáveis. Agora vem os depoimentos. Frases. A mediunidade é o maior fator produtor de insanos. É um grande fator de perturbações mentais e nervosas. É uma das causas predisponentes mais comuns da loucura. É uma verdadeira fábrica de loucos. É um agente provocador de delírios perigosíssimos. Mas a prática do espiritismo, da evocação dos espíritos, não é somente causa de loucuras e perturbações das faculdades mentais. Os médicos denunciam outras consequências ainda. Faz explodir e agravar a neurose. Produz perturbações nervosas. Determina emoções que acarretam perturbações vasomotoras. Provoca alterações nas secreções internas. Produz histeria e epilepsia.
A prática do espiritismo tem produzido danos à saúde mental dos adeptos e frequentadores. E há uma unanimidade quase total em qualificar a pessoa do médium como tipo anormal, insano, neurótico, desequilibrado, degenerado, histérico, etc. E aí vem algumas frases dos especialistas. Os médios são os neuróticos de certa classe, histéricos e obsessivos. Outra. O médio deve ser considerado como uma personalidade anormal, predisposta a enfermidades mentais ou já portador de psicopatias crônicas ou em evolução. Outra, o médio não pode ser considerado como tipo normal e são. Mais uma. O médio torna-se um neurastênico, autômato, visionário, abúlico. O médio nunca pode ser normal. O chamado médio desenvolvido já é um insano. E a última, nunca vi um médium que fosse indivíduo normal. É quase sempre um desequilibrado. Tem várias citações de Franco da Rocha, de R. Cavalcante, de F. Franco, tem J. Frois, H. Roxo, tem P. de Azevedo, M. de Andrade, J. Dutra, Juliano Moreira, são médicos e são psiquiatras, e isso está devidamente documentado por Boaventura Kloppenborg. Okay? Agora, às vezes a mediunidade causa esses problemas. Digamos, por exemplo, tem levado até pessoas ao suicídio. Como é que isso acontece? Quando o marido morre e a esposa está desesperada com a morte do marido, não consegue viver sem ele. E um dia alguém chega para ela dizendo, o teu marido está aparecendo lá no centro. Quer dizer, está abaixando lá no centro. Quer falar com você. Meu marido. E ela diz, ela quer ir. E ela vai na sessão. E quando ela chega lá, faz-se o contato, o médium entra em transe, e ela começa a conversar com o marido. E ele, então, dá detalhes da vida dela que ela nunca contou para ninguém. Ele até levanta dados da vida dela que ninguém sabe. E naquele dia, se é assim, nós estávamos em tal lugar, você me disse isso. É o meu marido. Tem que ser ele. Não há dúvida. Ele falou detalhes que ninguém sabe. Eu nunca contei para ninguém. Não há a menor dúvida de aquele detalhe, só o marido dela que sabe. Okay? E ela vai ouvindo. E ela pergunta, e aí, como é que você está? Eu estou muito bem aqui. Ah, é? Como é que é o lugar que você está? Ah, aqui é um jardim de muita paz, e muito descanso e tudo isso. Então você está feliz aí? Estou. Então, estou muito feliz. Só falta uma coisa para completar minha felicidade aqui. O que que é? Você aqui comigo. Ah, mas isso a gente dá um jeito. Ela vai para casa, toma um veneno, ou dá um tiro na cabeça e ela vai fazer companhia para o marido. Então tem levado pessoas ao suicídio também. Okay? Agora, essa questão quem se manifesta do lado de lá, saber dos detalhes da vida dela. É possível? Claro que é. Claro que é. A Bíblia, ela não nega o poder de Satanás. A Bíblia reconhece que ele tem poder e as coisas acontecem. Por que que acontece? Por que que ele sabe? Porque o inimigo sabe das coisas. Se ele é capaz de transformar em anjo de luz, não há segredo que se possa esconder dele, está lá em Ezequiel, então ele pode muito bem falar aquelas coisas. Agora, por que que acontece? Por que que tem cura na Umbanda? Por que que tem cura no budismo, na Seishonoye? Você abre a revista Acendedora, a revista Pomba Branca, vai ter vários testemunhos de pessoas que foram curadas. Curas na Aparecida do Norte. Eu, por exemplo, o ano passado eu estive em Aparecida de novo. De vez em quando eu vou para atualizar as pesquisas. Tá? E sempre, o milagre aconteceu? Sim, não dá para negar que o milagre aconteceu. Está lá a marca da ferradura, a corrente partida, o atestado do médico, a muleta, tudo isso. O milagre aconteceu? Sim. Nós não questionamos o milagre. Nós questionamos a fonte do milagre. Quem é que fez aquele milagre? Então, a Bíblia não nega o poder de Satanás, ela reconhece que ele tem poder. Porém, a Bíblia é clara também a afirmar que o poder de Deus é maior do que o de Satanás. Agora, eu quero que vocês saibam que eu creio em milagres. Eu não sou homem incrédulo, não. Tá? Eu creio em milagres. Nós queremos milagres? Sim. Nós cremos em milagres? Sim. Nós queremos os milagres? Queremos. Mas milagre falso, não. Essa é a grande diferença. Tá? Então, eu quero que vocês saibam, eu não sou homem incrédulo, não. Eu creio no poder de Deus. Creio tanto no poder de Deus que às vezes eu vou num velório, chego perto do caixão e falo baixinho. Levanta em nome de Jesus. Um dia ainda vai dar certo. Agora, por que que esses milagres acontecem? Se alguém colocar um preço na sua alma, o inimigo estará disposto a pagar aquele preço, seja qual for. Se é de um milagre que a pessoa precisa, de uma situação mudada, de uma ajuda, de uma bênção, entre aspas, o inimigo pode prover essa bênção,
para que a pessoa não venha ter um encontro de salvação com Jesus. Um caso que aconteceu, se você pegar o livro publicado pela editora Mundo Cristão, intitulado Eu Falei com os Espíritos, do autor Victor Ernest, um livro fininho, muito bom. Este livro relata o caso de um pastor que se consagrou e foi no centro espírita fazer um teste com os espíritos. O pastor, então, lá ao redor da mesa, com um grupo de pessoas, quando o médium contatasse o espírito, lá do outro lado, cada pessoa presente ia poder fazer 3 perguntas para o espírito através do médium. E chegou o momento do pastor fazer a sua primeira pergunta, depois que o médium incorporou, todo lá, possesso, e o pastor fez a sua primeira pergunta. Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus? E o espírito respondeu através do médium, com a voz bem empolada, sim, creio ser Jesus, o Filho de Deus. Aí todo mundo fez a sua primeira pergunta, chegou a vez do pastor fazer a sua segunda pergunta. E ele começou, Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio a este mundo para salvar os pecadores? Desta vez, o espírito respondeu através do médium, já demonstrando uma certa irritação. Sim, creio ser Jesus o Filho de Deus e que veio a este mundo para salvar os pecadores. Aí todo mundo fez a sua segunda pergunta e chegou a vez do pastor fazer a sua terceira e última pergunta. E ele perguntou, Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo para salvar os pecadores, e que é somente através do seu sangue derramado na cruz do Calvário que nós temos a remissão dos nossos pecados? O médium não conseguiu responder. Ele foi atirado da cadeira com toda a violência contra a parede, bateu violentamente contra a parede, caiu no chão, gritando como se estivesse em grande dor. E o pastor saiu dali dizendo, ali eu concluí, quem são os espíritos que se manifestam numa sessão espírita. Tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando o próprio Allan Kardec reconhece que é difícil identificar ou saber da identidade de um espírito. E ele diz, na sua obra, que é o Espiritismo, página 318, o Livro dos Espíritos, página 318. Okay? A identidade constitui uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. É impossível, com frequência, esclarecê-la, especialmente quando são espíritos superiores, antigos em relação à nossa época. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome conhecido para nós, e a fim de fixar sua atenção, podem assumir o de um espírito conhecido, que pertence à mesma categoria. Assim, se o espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há nada mais que prove que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser um espírito do mesmo nível por ele enviado. Agora, vocês já perceberam, e os espíritas sabem disso, que todas as pessoas que se manifestam lá, eu sou Júlio César, eu sou Abraão Lincoln, eu fui Cleópatra, Napoleão Bonaparte, mas não tem um para dizer, eu fui um faxineiro, eu fui uma empregada doméstica, eu fui um encanador. Os espíritos não têm um pingo de humildade. Eles querem, todo mundo só foi gente grande no passado. Já aconteceu numa sessão espírita, de alguém, por exemplo, um espírito se manifestar como Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon foi o príncipe dos pregadores ingleses, um dos maiores pregadores do evangelho de toda a história da igreja, o príncipe dos pregadores ingleses, Spurgeon. E de repente lá na sessão espírita, baixa o Spurgeon. E aí fizeram a pergunta para o famoso pregador do evangelho, quais são os 4 evangelhos? E o Spurgeon não sabia quais foram os 4 evangelhos. Eu acho que ele mencionou um e depois falou, o Jacó também escreveu um evangelho, uma coisa assim, mas os outros ele não sabia. Quase falou só 2. E um dos 2 ainda falou errado. Você já imaginaram? O príncipe dos pregadores não sabe qual é. Isso é coisa para perguntar para as crianças que frequentam a escola dominical, naquela classe Cordeirinhos de Jesus. Né? Qualquer um saberia dizer, qualquer uma delas. Então acontece isso também. Deus proíbe a tal forma de comunicação. Tem o caso de Saul e a feiticeira de Endor, em 1 Samuel 28, que se constitui num dos casos mais difíceis para os crentes, mas deixa eu te dar uma dica. A melhor explicação que eu tenho encontrado para essa passagem, você vai encontrar na Bíblia Vida Nova, também conhecida como a Bíblia Chat, na nota de rodapé. Pega a Bíblia Vida Nova, na nota de rodapé você vai encontrar uma explicação muito boa para esse episódio
entre Saul e a feiticeira de Endor, 1 Samuel capítulo 28. Okay? Há uma corrente teológica que crê que de fato foi Samuel mesmo que apareceu, porque isso não tem problema, Deus é que estava no controle daquela sessão, Deus permitiu. Eu tenho dificuldade de aceitar essa posição, gosto muito da posição do Dr. Shedd, da Bíblia Vida Nova, que refuta essa posição. Tá? E há várias razões para isso. Primeiro, Saul já tinha perdido a graça de Deus. 1 Samuel 28:6. E isso por desobediência. Então você tem um homem desobediente a Deus. Okay? E outra, foi Deus quem mandou Saul desterrar as necromantes, okay? Os médios, as feiticeiras do seu reino. 1 Samuel 28:3. E Deus não respondia mais a Saul, nem por Urim, revelação sacerdotal, nem por sonhos, revelação pessoal. Isso está em 1 Samuel 28:6. E nem por profetas, que é uma revelação inspiracional. Okay? Então Deus não queria mais papo com Saul. Se Deus não respondia pelos modos convencionais, que Deus mesmo empregava de vez em quando, ou sempre que queria comunicar-se com alguém, como é que Deus deixaria todos os métodos convencionais e usaria um método que ele mesmo havia condenado? Uma outra coisa que nós vamos ver é que o texto de 1 Samuel nunca diz que Saul tinha certeza que era Samuel. O texto diz, e entendendo Saul que era Samuel. Agora, eu pergunto, nós podemos confiar no discernimento espiritual de Saul? Mas nem um pouco. O homem está transtornado, o homem está caído, o homem está agitado por demônios. Então, não podemos, de maneira alguma, confiar no seu discernimento. Dizendo, olha, gente, eu fiz isso, mas agora eu... Não, ele não faria isso. A própria feiticeira também não contaria isso, a feiticeira de Endor, porque ia depor contra ela. Então, nós vamos ter que nos apoiar nas afirmações dos guardas de Saul, que eram guardas estrangeiros, supersticiosos. E são eles que vão passar essa informação depois que o escritor registra. A Bíblia toda é a palavra de Deus, nós não questionamos isso aqui. Agora, muito cuidado, porque texto inspirado não implica em conteúdo inspirado. Muito cuidado com isso. Texto inspirado não implica em conteúdo inspirado. O texto é inspirado. Deus inspirou para escrever. Mas não quer dizer que o que está ali é inspirado. O conteúdo é inspirado. Por exemplo, quando o diabo fala com Jesus no deserto. Se tu és o filho de Deus. Não, aquilo foi o diabo que falou, aquilo não foi Deus que falou. O texto é inspirado porque foi inspirado para se escrever. É canônico, mas o conteúdo não é inspirado. Essa é a diferença. Uma outra coisa que nós vamos ver, a consequência do passo de Saul, foi uma tragédia, ok? E a falsa profecia do suposto Samuel. Samuel vai dizer para ele, amanhã você e seus filhos estarão comigo. E isso não se cumpriu. Nós vamos ver, por exemplo, que ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul. Isbosete, 2 Samuel 2, versículo de 8 a 10, Armoni e Mefibosete, 2 Samuel 21:8. Okay? Então a profecia de Samuel não se cumpriu. E Saul só morreu cerca de 2 semanas depois. Não morreu no dia seguinte. E alguém diz, não, mas quando Samuel quis dizer, amanhã quer dizer um dia no futuro. Mas isso aí qualquer um de nós sabemos. Se eu falar para você, você vai morrer amanhã. Pastor, o que o senhor está dizendo? Não, eu digo um dia você vai morrer. Mas isso é óbvio. A taxa de mortalidade ainda é 1 por pessoa. Todo mundo vai chegar lá. Né? Então isso é óbvio. Não precisa ninguém profetizar. Agora, o que Samuel disse, o suposto Samuel disse aqui, amanhã você e seus filhos estarão comigo, isso não se cumpriu. E outra, como é que estariam com como é que poderia estar com Samuel se Samuel estava no paraíso? Na parte reservada, não no paraíso, mas na parte reservada aos justos no Antigo Testamento. Agora, compare isto com 1 Samuel 3,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Isso é a prova do profeta, uma das provas principais do profeta. Quando ele fala e se cumpre. Tudo que Samuel falou e profetizou se cumpriu. Agora, se Samuel, em vida, não errou, e a possibilidade de errar em vida é enorme, porque nós somos humanos, depois de morto, ele ia errar. Fica meio muito complicado. Então, não é esse Samuel, é o profeta Samuel. Okay? Vamos passar agora para a questão da reencarnação. Essa é também uma das doutrinas principais do Espiritismo, definição de reencarnação.
a crença de que a alma se transfere de uma existência física para outra, até que depois de muitas vezes ter vivido aqui na Terra, a alma é liberada da existência terrena e absorvida pelo absoluto. Olha o que Kardec disse sobre a pluralidade de existências. Kardec declarou no Livro dos Espíritos, capítulo 4, página 196. É só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Na mesma obra, página 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Kardec explica: expiação e progresso contínuo até a perfeição. O objetivo da reencarnação é, pois, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. E aí vai indo. Então, todo espírita, todo reencarnacionista vai dizer que a reencarnação ela é um processo de purificação de pecados. No hinduísmo, eles chamam de karma. Você fez um mal no passado, você morre e volta para pagar por aquilo que você fez. Até você escapar da samsara, que é o ciclo, a roda da reencarnação. Aí você não precisa voltar mais, mas isso vai levar depois de milhões de reencarnações. A reencarnação, hoje nós vivemos num país reencarnacionista. A reencarnação, o ensino da reencarnação se fortaleceu muito por causa do movimento da Nova Era. E eu quero que vocês saibam de uma coisa, que o Oriente continua Oriente, mas o Ocidente não é mais Ocidente. O Ocidente se orientalizou. Nós somos invadidos por hinduísmo, por medicina oriental, por orientalismo, e a Nova Era não é outra coisa senão um despertamento, o espalhar do hinduísmo no Ocidente. E a reencarnação é também uma parte importante do hinduísmo. Okay? E está na moda. No túmulo de Allan Kardec, lá na França, está escrito: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, esta é a lei. Está tão na moda, por exemplo, que Shirley MacLaine, famosa atriz de Hollywood, e que tem vários livros publicados no português, Dançando na Luz, Em Busca do Eu, Não Caia da Montanha, e ela que é uma das pessoas que mais promove o movimento da Nova Era no mundo. Ela faz um seminário no fim de semana, sábado e domingo, e arrecada $1,5 milhão. E ela diz que já viveu várias vidas no passado. Ela já foi, por exemplo, um bobo na corte de um rei francês. Pelo que se vê, não melhorou muito. Não evoluiu muito. Já foi uma prostituta também no passado. Até o Rambo, o Sylvester Stallone, também diz que já viveu vidas passadas. Que ele já foi um soldado na Revolução Francesa. E que já foi um burro na Guatemala. Só errou de país. E não apenas isso, vocês vão encontrar, por exemplo, no hinduísmo, a questão da metempsicose, chamada também a transmigração da alma. Que a pessoa morre e ela pode voltar num animal inferior. Alguns até numa planta, ou pode voltar num animal inferior. Okay? Pode voltar num jabuti, num tigre, num elefante, pode voltar numa anta. Às vezes eu olho para algumas pessoas e vai ver que existe mesmo a reencarnação. Okay? Não, brincando. Brincadeira. Essa é uma das razões porque o movimento da Nova Era, o hinduísmo, prega muito o vegetarianismo. Se você for conversar com Hare Krishna, aqueles que vestem uma roupa amarelada, de açafrão, e a cabeça raspada, um rabinho de porco na cabeça, a primeira coisa que vai perguntar para você é: você come carne? Se você disser sim, você não é digno de conversar comigo. Não quer papo com você. Tá? São proibidos de comer carne. Então não pode matar nenhum ser vivo. Vocês já pensaram se a moda pega? Por exemplo, lá em São Paulo, existem 4 ratos para cada habitante. São mais de 70 milhões de ratos. Se a moda pegar, que você não pode matar nenhum ser vivo, vai ser uma encrenca. Se você estiver na cozinha da sua casa fazendo comida e passar uma barata correndo, deixa a barata em paz. Não mate a barata. Vai ver que a tua avó está naquela barata e você vai atrapalhar o ciclo de reencarnação da sua avó. Ou aquele pernilongo que vem zucrinar com a sua vida, atazanar com a sua vida numa noite de verão, de calor, não dê tapa no pernilongo, perigoso matar o teu tio. Okay? E interromper o ciclo de reencarnação. Então tem tudo isso acontecendo. Há uma novidade nesse assunto, de que Chico Xavier e Alzira Zaru são a reencarnação de Allan Kardec. Como é que eles conseguiram? Não sei. Por exemplo, Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E a Folha Espírita, de junho de 1998, na primeira página, ela colocou em letras grandes o título: A Volta de Allan Kardec. Com esse título, tomou-se conhecimento de que, em mensagem de Hilário Silva,
recebida pelo médium Antônio Baduí Filho, na reunião de abertura da 34ª Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro. A sigla é Cometrim. Na noite de 31 de outubro de 1997, em Ituiutaba, Minas Gerais, tomou-se conhecimento de que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. O mesmo jornal, Folha Espírita, publica uma entrevista de Marlene Nobre, que, indagada como recebeu a mensagem de Hilário Silva, declarou, com naturalidade, e por que não dizer, um misto de alegria e alívio. Naturalidade porque há cerca de 40 anos tenho certeza de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, o apóstolo da renovação humana, segundo a feliz denominação de Emmanuel. Bom, então, Chico Xavier, ele é a reencarnação de Allan Kardec. Só que não é só ele. Tem mais um também que disse. Aí nós vamos encontrar a LBV, Legião da Boa Vontade, dizendo que Alziro Zarur também é a reencarnação de Allan Kardec. E aqui tem uma declaração dele. Os irmãos espíritas, diante da marcha inexorável da verdade, reconhecerão que Alziro Zarur foi Kardec que voltou e completou a missão do espiritismo com a religião de Deus. E agora, gente, como é que pode duas pessoas reencarnando um mesmo espírito simultaneamente? Não é uma encrenca? Não apenas isso. A revista Veja publicou também um artigo intitulado 13 é demais. 13 médiuns espíritas reencarnando o Dr. Fritz no Brasil. Um dizendo, eu sou o verdadeiro. Não, você não, eu que sou o verdadeiro. Não. Se puser os 13 numa sala, vão se matar. Então, 13 de uma vez. Então, você vê, e tem gente que crê nisso. Tem gente que comprometeu a sua vida e a vida eterna num sistema furado como esse. Okay? Agora, tem um poema de Alziro Zarur. Um poema do irmão Satanás. Vê se isso é coisa de gente que fecha com Deus, que leva a Bíblia a sério. Eu não vou ler todo o poema, porque ele é longo. Mas aqui diz o seguinte. Se Deus sempre é perfeito no que faz, vou ler as últimas estrofes. Se Deus sempre é perfeito no que faz, e nada do que fez ao mal destina, por que odiarmos nós a Satanás? Se ele também é a criação divina? E se Jesus nos veio esclarecer que amássemos até o inimigo, por que não transformar num bom amigo a Satanás em vez de o combater? Amigos meus, oremos por Satã, amemo-lo de todo o coração e respondamos sempre com perdão aos males que nos faça hoje e amanhã. E um dia todos nós iremos ver Satanás redimido a trabalhar por aqueles que veio tresmalhar dos rebanhos de Cristo, do Cristo e reviver. Porque se assim amigos não quiserem, aqueles que se chamam os cristãos, lavemos desde já as nossas mãos ante as iniquidades que fizerem. Por mim, com honra, eu amo Satanás, meu pobre irmão perdido nos infernos, com este amor dos sentimentos ternos, para que ele também receba a paz. Lamentável. Está aí uma doutrina nova que devemos amar o diabo. Okay? E uma outra coisa que nós vamos ver é que os reencarnacionistas vão tentar usar a própria Bíblia para defender esse ensino. E uma das passagens que eles mais gostam de apontar é Mateus, capítulo 11, versículo 14, quando Jesus falou sobre João Batista. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Está aí. Como um espírita certa vez me disse, entre você e Jesus, eu fico com Jesus. Jesus disse que João é a reencarnação de Elias. Agora, como é que nós vamos tratar disso? Em primeiro lugar, vamos perguntar para o próprio João se ele era Elias. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 20. Versículos 20 e 21. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo, que João Batista falando. E perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. Eu não sou Elias. Tá? Então o próprio João está dizendo, eu não sou Elias. Uma outra coisa que você tem que ter em mente é que o verbo ser nem sempre pode ser traduzido literalmente nas Escrituras. Eu lhe dei 2 exemplos aí, tem muitos outros. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, onde um grupo diz para Jesus, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem ver-te. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, irmão e irmã.
É no sentido literal? Não, nunca. Porque o fato de eu fazer a vontade de Deus não me transforma em Maria. Não, é no sentido simbólico. Aquele que faz a vontade de Deus representa a minha mãe, faz de conta que é minha mãe, simboliza a minha mãe. Outro exemplo, em Mateus 26, quando Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo, tomai e comei. É no sentido literal? Não, senhores. No sentido simbólico. Porque Jesus não arrancou um pedaço de si mesmo e mostrou. Está aqui, este é o meu corpo. Se alguém pegasse aquele pedaço de pão, e se fosse de centeio ou de trigo, ia encontrar ali os elementos de uma planta, mas não ia encontrar DNA, nem cromossomos, nem plasma sanguíneo. Aquilo representava. É no sentido simbólico, representa, faz de conta que é minha mãe e meu irmão. Então nós vamos ver que a mesma coisa Jesus está dizendo. João representa o Elias que haveria de vir. O que houve com João e Elias foi uma identidade de ministério. Okay? Uma identidade de ministério. Assim como Elias teve uma encrenca muito grande com Acabe e Jezabel, João também teve uma encrenca enorme com Herodes e Herodias. Ambos profetas. Ambos foram profetas do arrependimento, que pregaram arrependimento. Agora, uma outra coisa interessante é que na montanha da transfiguração, em Mateus 17 e textos paralelos, quando Jesus subiu, se transfigurou e levou Pedro, Tiago e João com eles. Duas personagens apareceram conversando com Jesus. Foram Moisés e João Batista, certo? Moisés e João Batista, não foi? Quem foi? Peraí, Moisés e Elias. A primeira dificuldade que os reencarnacionistas vão ter é quando eles dizem que João é a reencarnação de Elias. Por quê? Porque, segundo o Espiritismo, para a pessoa reencarnar, primeiro ela tem que desencarnar. E Elias não desencarnou. A Bíblia diz que Elias foi vivo para o céu, foi levado vivo para o céu. Duas pessoas na Bíblia não provaram a morte, Enoque e Elias. Então, está aí a primeira dificuldade para o Espiritismo. Okay? Primeira dificuldade. A segunda dificuldade para os espíritas: se João Batista é a reencarnação de Elias, quem tinha que aparecer ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração não era mais Elias, mas sim João Batista. Isso de acordo com o próprio Espiritismo. Mas, no O Livro dos Espíritos, ok? Capítulo 3, na pergunta 150, que Allan Kardec fez, e vem isso: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Resposta: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Aí vem a pergunta seguinte: como é que a alma comprova a sua individualidade desde que não tem mais corpo material? Resposta: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação. O peixe morre pela boca. Então, se João Batista é a reencarnação de Elias, a aparência daquele que apareceu, que surgiu ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração, tinha que ser João e não Elias, isso de acordo com o próprio Espiritismo. Então você vê, a mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Isso eu acho fantástico. Então não se esqueça disso. Uma outra coisa que nós vamos ver, eu vou mostrar alguns textos para vocês. Okay? Alguns textos. O diálogo de Jesus com Nicodemos, de João 3:3, João 3:5. Você tem que nascer de novo. E os espíritos interpretam isso como reencarnação. Ora, o assunto da reencarnação era alheio à mentalidade judaica, e Nicodemos era mestre de Israel, senão ele não teria perguntado para Jesus. Jesus disse: tem que nascer de novo, Nicodemos. Obrigado, mestre. Só quer dizer reencarnação. Mas Nicodemos está perplexo. Como é que vai acontecer? Se a reencarnação fosse parte do cotidiano judaico, o Nicodemos não teria perguntado. Tá certo. E outra, muito cuidado com essa tradução, nascer de novo, que não é uma tradução correta. O termo no grego, anotem, que aparece, não, anotem é o termo no grego também. A-N-O-T-H-E-N. Anotem, ok? Se você quiser transliterar, A-N de Nair, O-T-H-E-N de Nair. Anotem. Esse é o termo no grego. E que significa, e que aparece no versículo 3, versículo 5. Aquele que não nascer do alto, aquele que não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. Quando a nossa versão diz, você tem que nascer de novo, na verdade não é isso que está no grego. No grego é, você tem que nascer de cima. Aquele que não nascer de cima. Okay? Não é nascer de novo.
E outra, e mesmo que fosse nascer de novo, nós podemos explicar essa passagem com 1 Pedro 1, 23, Tiago 1, 18 e João capítulo 16, versículo 7, Tito 3, 5, nascidos pela regeneração da palavra. Okay? Qual é a doutrina da Bíblia que a reencarnação mais agride? Ou até um fato histórico que a reencarnação agride? Qual é? A reencarnação existe para quê? É um sistema de purificação de pecados. Então, o que é que ela agride na Bíblia? O sacrifício de Jesus. É impossível você conciliar expiação com reencarnação. Se é verdade que a reencarnação existe e que ela é um sistema legítimo criado por Deus para purificação de pecados, o que você acha que Jesus estava fazendo na cruz? Ele estava se divertindo. Ou ele não sabia o que estava fazendo? Mas peraí, ele não é o mestre mais elevado, de acordo com o Espiritismo de A a Z, publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira? Ele é o mestre mais evoluído, mais elevado. E tudo isso, e ele não sabe por que está morrendo? Tanto que Leon Denis, numa das suas declarações sobre a morte de Cristo, ele vai dizer, e o Espírito nega isso, não, a morte de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós podemos fazê-lo. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. São os espíritos que afirmam. Espíritos duvidosos, nós já sabemos quem são. Hein? E não a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e a reencarnação nos purifica de todo pecado. Amém? Não. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apocalipse 1,5. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lava os nossos pecados. Bom, deixa eu mostrar para vocês algumas passagens, porque tem umas que são muito manjadas mesmo, você já sabe. Hebreus 9, 27, todo mundo cita. A homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso segue-se a reencarnação, o juízo. É importante você mostrar isso para o Espírito. Agora, tem um salmo, e eu levei tantos anos para ver esse salmo na Bíblia, e eu tenho o prazer de passar isso para você. Levei mais de 20 anos para aprender isso. É um tiro de misericórdia no ensino da reencarnação, este versículo. Salmo 7:8. Salmo 78, versículos 38 e 39. E o salmista está falando do tratamento de Deus para com o povo de Israel no deserto. E ele começa no versículo 38. Mas Deus, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. A Bíblia diz que não volta. Então está aí. Segundo Samuel, capítulo 12, eu vou ler apenas o versículo 22 e 23. Mas o ideal seria você pegar depois, a partir do versículo 16. Vou explicar para você o que acontece aqui. A criança que nasceu do adultério de Davi com Betseba está entre a vida e a morte. Morre ou não morre. E o rei então vai orar por uma semana toda, orar e jejuar pela vida da criança. E depois de uma semana, chega a notícia para ele: majestade, a criança já faleceu. O rei então para de orar e de jejuar, toma banho e vai comer. E os seus vassalos não entenderam. Majestade, a gente não entendeu o que o senhor fez. Enquanto a criança está morre, não morre, você estava jejuando e orando. Depois que a criança morreu, o senhor foi tomar banho e comer. E Davi respondeu. Versículo 22. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então a criança não volta mais. Tá? Então está aí mais um texto que vai ajudar você também em relação à reencarnação. Outra coisa, gente, se alguém nessa vida sofre por causa dos pecados que cometeu na vida anterior, tá? Por exemplo, se você tem muita dor de cabeça, vai ver que você foi carrasco numa vida anterior e você cortou muita cabeça dos outros. Okay? Ou se você tem muita dor de perna, vai ver que você foi jogador de futebol numa vida passada e deu muita butinada em alguém. Você está pagando hoje. Se isso for verdade, okay? Então Jesus deve ter sido terrível numa vida anterior, do jeito que ele sofreu. Então não tem nada a ver. Outra coisa, e as estatísticas mostram que nasce muito mais pessoas do que morrem.
Okay? Enquanto, por exemplo, morrem 8, já nasceram 12. E como é que faz? De onde? E os espíritos têm uma explicação. É que os espíritos vêm de outros planetas para entrar naqueles corpos. Essa é a explicação deles. Okay? Uma das coisas que eu não estou conseguindo mais fazer é assistir televisão. Eu não aguento mais a violência. Como é que pode? Nós estamos na era avançada demais. Estamos, quem sabe, daqui a um tempo já conseguir uma cura para o câncer, para a AIDS. Estamos na era pós-informática, mas nós somos brutos, bestas, feras, pior do que animais do campo. Nós somos pior do que hienas, que matam para comer. E tinha que baixar uma lei aí, você comeu, você matou, tem que comer. Tinha que baixar uma lei. Matou, tem que comer. Tá? Fechar a pessoa e você não vai ter comida, vai só água. E se quiser comer, está aí o cadáver para você comer. Pelo menos igualaríamos aos animais irracionais que matam para comer, não tem outro meio de sobrevivência. Okay? E dificilmente, tem alguns que matam da mesma espécie, mas matam muito mais da outra espécie. Okay? Lamentável, a situação está piorando cada vez mais. Então não há evolução. E meu desejo é que Cristo volte logo, para implantar um reino de justiça, de paz, e tomara que tudo que é escatológico não demore para acontecer. E outra, eu fico com dó dos reencarnacionistas, que eles morrem, já ficam com a pressa para voltar, eles não tem ninguém para ver lá em cima. Não tem com quem ficar lá em cima. Não tem companhia boa. Você acha que eu quero voltar? Enfrentar a fila de banco do Bradesco, do Itaú? Enfrentar fila de ônibus? Enfrentar a INSS? Enfrentar corrupção e violência? E o trânsito de São Paulo? Nunca mais. Eu só volto se um dia ele quiser. Bom, aí não vou nem entrar nessa questão escatológica. Tá? Eu fico lá com ele, na presença dele. Então essa turma parece que não tem muita preocupação em ver a face de Jesus. É chegar lá e já voltar. Eu não sei, um amor tão grande pela terra, enquanto que a Bíblia nos ensina a juntar tesouros no céu. A sobremesa da vida espiritual, sabe o que é? É um dia contemplar a face de Jesus. Essa é a razão porque eu me tornei crente. Eu não me tornei crente para ser pregador, nem ensinar a palavra, nem viajar. Eu não sabia. E outra, quando eu aceitei a Cristo, eu não precisava de Jesus. Eu estava muito bem financeiramente. Tá? Eu trabalhava na Embraer naquela época. A Embraer estava começando. Eu tinha 19 anos. Saúde, sempre tive, graças a Deus. Muito mais bonito do que eu sou hoje. Morava sozinho, solteiro. Me divertia como eu queria, grana no bolso. Tá? Eu não precisava do Evangelho. Aliás, o Evangelho só estragou minha vida do ponto de vista mundano, falando. Só estragou. Botou em breque muita coisa. Tá? Então eu não precisava. Mas dentro de mim, um vazio tão grande, que só alguém do tamanho de Jesus conseguiu preencher. Isso aconteceu. Então, eu acho isso fantástico. Agora, não sabia nada disso, que eu seria pastor, que eu ia estudar, ia pregar, nada. Eu estava contente de ficar lá no banco da igreja. O pastor pedisse para ficar na porta, eu estava contente. Eu vivia chorando de alegria. Eu tive uma conversão muito dramática. Eu fui liberto de demônios também. Meu pai frequentou o espiritismo 30 anos. Isso me afetou diretamente. Tá? Tudo isso. Tive experiências terríveis com os espíritos. E que duraram vários anos. Então, eu fiquei empolgado com a fé cristã. Eu vivia chorando o tempo todo. Depois da minha conversão, eu fiquei um mês e não conseguia parar de chorar. Eu me lembro uma vez, eu fui tirar foto para fazer vestibular, eu fui tirar foto. Eu tinha que pedir, Jesus, dá um tempo, é só tirar essa foto, a gente continua. Tá? Deus que nos livre de querer cargo na igreja, posição naquilo, ter o nosso nome aparecendo. Deus nos guarde disso. Isso é tudo lixo, é palha. O que vai valer é um dia quando você chegar na presença dele e contemplar o seu sorriso, olhar nos seus olhos e ouvir dele. Bem-estar, servo bom e fiel. Pode chegar, pode abraçar. Vem aqui para o meu colo, vem me dar um abraço. Essa é a sobremesa da vida espiritual. E é para isso que nós vivemos, não é para outra coisa. A Bíblia não fala de reencarnação, mas ela fala de ressurreição, que é a volta no mesmo corpo e não no outro corpo. Okay? E, por último, o Espiritismo vai propagar a salvação pela prática das boas obras. Tá? E a declaração de Kardec, de novo, o Evangelho segundo o Espiritismo, página 631, diz: fora da caridade não há salvação. Tá? Fora da caridade. Aí eu já citei essa declaração de Leon Denis também. Okay? Muito cuidado com essa questão. A Bíblia é muito clara quando ela expressa Efésios 2, versículo 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? E Tiago vai dizer, mas a fé sem obras é morta. É verdade. Aliás, Lutero não gostava do livro de Tiago, se dependesse dele arrancar. Mas não tem problema em relação a isso. Para mim, as obras que nós praticamos são a evidência externa da salvação interna que nós já temos. Tanto que em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos salvos para as boas obras. É diferente. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticar boas obras. E por que praticamos boas obras? Porque o amor de Cristo nos constrange. Então nós devemos fazer isso. Não para ser salvos. Tá? Não para ser salvos. Mas porque já somos salvos. Kardec chega a afirmar que o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Tá? Essa é uma declaração de Kardec. Agora, o espiritismo nega a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia como única regra de fé e prática. O espiritismo não crê na Trindade, não crê na divindade de Jesus, não crê nos milagres de Jesus, não crê na existência de anjos, diabo e demônios, não crê na personalidade do Espírito Santo, não crê na unicidade da vida terrena, não crê na ressurreição física de Jesus dentre os mortos, não crê no céu, não crê no inferno, não crê no juízo após a morte, não crê no perdão dos pecados, não crê na redenção pela morte de Jesus na cruz. E Kardec chega a dizer que o espiritismo e o cristianismo ensinam a mesma coisa. O que é que sobrou? O que é que sobrou? Põe nessa lista. Sobrou só comunicação com os mortos, reencarnação e salvação pelas obras. À procura de maiores informações, dirija-se ao Dr. Paulo Romeiro ou à Agência de Informações Religiosas, pelo telefone 011 570 1017. 570 1017. Eu só quero, irmãos, o meu maior desejo, que você não vire presa fácil de ninguém. É só isso que eu quero. E isso é querer mal? Não, eu quero que você seja livre em Cristo. Ninguém de vocês precisa ser escravo de nenhum charlatão por esse mundo afora. Você pode ser firme em Cristo, viver uma vida espiritual saudável. É isso que eu desejo para você.